Amados irmãos e irmãs, eu quero fazer uma pregação um pouco menos explosiva e mais formativa. Se você quiser pegar a sua caneta, o seu papel, nós vamos entrar aqui um pouco dentro de teologia, para que a gente entenda dentro da nossa casa esse grande mistério dos Sagrados Corações. Abram comigo, por favor, a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Acharam? Hebreus 9, 27. Está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Em algumas Bíblias está escrito, e logo em seguida vem o julgamento. Eu vou repetir, acho que você já entendeu. Está determinado que os homens morram uma só vez. E logo em seguida vem o julgamento. Assim, Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão e aparecerá numa segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer o julgamento para aqueles que o esperam. Aqui nós temos duas informações interessantes. Está determinado que os homens morram uma só vez. São mais de 30 textos bíblicos que desmentem a ideia da reencarnação. Queridos, quem morreu não volta. Está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o julgamento. Enquanto nós estivermos no caixão, sendo velados entre lágrimas ou não dos nossos parentes, nós entraremos na sala do trono do leão de Judá para uma prestação de contas, chamado pela igreja de juízo particular. Então, enquanto as pessoas estiverem ali no velório dizendo, ele era tão bom, que saudade dele, ele tinha tantos sonhos, como está determinado que quem morreu uma só vez, imediatamente já acontece o julgamento, então ainda durante o velório, a nossa alma já está no juízo particular. Claro que depois haverá um juízo universal ou um juízo final, que é apocalíptico, onde o Senhor voltará na sua segunda vinda gloriosa, e o livro do Apocalipse diz que aqueles que estiverem mortos se levantarão do sepulcro para esse dia, e aqueles que estiverem vivos verão com os olhos ele voltar. E haverá então um só rebanho e um só pastor, porque ele vai separar os cabritos das ovelhas, o joio do trigo, os bons dos maus, os eleitos dos hereges. Haverá um juízo universal, mas esse juízo universal é na segunda vinda gloriosa. Enquanto esse juízo universal não acontece, nós vamos, ao longo da nossa trajetória, chegando a encontrar, como diz São Francisco, com a irmã morte. E está determinado que, encontrando com a irmã morte, nós só encontraremos com ela uma só vez. Quem morreu não volta, não volta. Você não vai reencarnar, você não vai viver de novo, não vai. É uma só vez. E logo em seguida, do beijo da irmã morte, vem o juízo. E a segunda informação completa a primeira, porque Cristo, que veio uma vez como cordeiro para salvar, virá uma segunda vez como leão e juiz para trazer o julgamento das nações. Passando pela morte, julgamento particular. Na segunda vinda gloriosa, julgamento universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beija a sua Bíblia e aplauda aí na sua casa a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu já nem precisaria pregar. Eu acredito que a leitura do texto já foi para nós aqui uma aula de exegese. Não é? Mas então imaginemos nós que hoje é o dia da nossa morte.
O dia de ontem não existe mais, o dia de amanhã não existe ainda. O último dia é hoje. Então, morremos. E logo imediatamente vem o julgamento. No julgamento particular, nós temos 3 destinos. É o céu, o inferno e o purgatório. Qual é a matéria de julgamento, segundo o Catecismo da Igreja Católica? Os nossos pecados. E os pecados são divididos em pecados veniais, que são aqueles que são perdoados no ato penitencial da Santa Missa. Não requer confissão auricular, não mata a caridade dentro de você e não coloca a sua cabeça na forca de juízo. São coisas corriqueiras, claro, é horrível. Num caminho de santidade precisa mudar, mas são pecados, por isso do grego venia, é leve. Então, quando o sacerdote diz, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Deus eterno e todo-poderoso, rico em amor e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduz para a vida eterna. Amém. Não são todos, queridos. Nesse momento, ato penitencial da Santa Missa só perdoa os veniais. Acima dos veniais são os capitais, que são 7. Os pecados capitais já requer confissão auricular. Eu não disse comunitária. Eu não disse fazer como os protestantes dizem a primeira carta de São João. Entra no seu quarto, ora, pede perdão pelos teus pecados. Não. Auricular, é pé do sacerdote. Nós não somos protestantes, não somos nenhuma seita. Nós temos o sacramento da confissão, isso é Mateus capítulo 16 e João 20. A igreja tem o munus do perdão dos pecados. Jesus deu à sua igreja o poder de ligar na terra e desligar no céu. Perdoar os pecados ou reter pecados. Os pecados capitais precisam já ser confessados. Os pecados capitais precisam ser confessados por quê? Porque eles matam a caridade. Eles matam o amor. Eles acabam com as virtudes. Então nenhum ser humano será santo se não confessar os pecados capitais. Mas agora eu quero gastar tempo com os outros 2 e você entender o que isso tem a ver com os Sagrados Corações. Acima dos pecados capitais, nós temos os pecados graves, que são os pecados cometidos contra os 10 mandamentos. E acima dos pecados capitais, nós temos os pecados mortais. A Bíblia diz que blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Os pecados mortais são aqueles cometidos contra o Espírito Santo ou contra o Espírito da vida. Por exemplo, aborto é pecado mortal. Adultério, você blasfema o Espírito que uniu o casal e o que Deus uniu o homem não separa e agora são uma só carne. E é para sempre, é o caráter indelével do casal. E qual que é o problema dos pecados graves e dos pecados mortais? O Catecismo da Igreja Católica, ele gasta 24 parágrafos para falar desses 2 grupos. É do parágrafo 1850 até o 1874. Vou repetir, 1850 até o 1874. 24 parágrafos tratando dos graves e dos mortais. Por que, Moisés? Primeiro, os pecados graves são aqueles que, se você morrer sem ter confessado e sem ter abandonado, sem arrependimento, eles são 50% de culpa contra você no dia do julgamento. Ele já te coloca num caminho. É como começar uma final de Copa do Mundo perdendo de 5-0. Você tem 90 minutos para tentar empatar o jogo, levar para a prorrogação, levar para os pênaltis ou virar, mas é 5-0. Quem morre em pecado grave já vai para o julgamento perdendo de 5-0. Eles não levam você direto para o inferno, mas eles pesam muito contra você, porque perder de 5-0 numa final é uma diferença muito difícil. Então você precisa lutar contra eles, porque se morrer em pecado grave, você já está 50% contra você no julgamento.
E os pecados mortais são mais complexos ainda, porque o Catecismo da Igreja Católica diz assim, é parágrafo 1033, aquele que morre em pecado mortal, sem ter abraçado a misericórdia, sem ter se arrependido, tem como pena estar separado do Todo-Poderoso para sempre, e esse estado de autoexclusão se denomina inferno. Deixa eu traduzir para o português. Quem morre em pecado mortal não tem salvação. Não tem. A pena por não ter abraçado a misericórdia, por não ter se arrependido, é ficar afastado do Todo-Poderoso, do céu, queridos, do convívio dos eleitos, para sempre. E esse estado de autoexclusão, daqui a pouco eu volto nessa palavra, se denomina inferno. Portanto, quem vai para o inferno? Aquele que diz, eu não quero a vida nova, eu não quero igreja, eu não quero Jesus Cristo, eu não quero saber de nada, eu não acredito no céu, eu não acredito em inferno, da minha vida cuido eu, deixa eu viver em paz. Entre aspas. Então ele vive uma vida de orgia e ele mete a cara nas heresias, nos pecados, ele abraça o mundanismo, o paganismo, o ateísmo, e ele vai viver isso de cabeça. E Deus vai dar para ele muitas oportunidades de salvação, mas ele diz, eu não quero. Por isso a palavra autoexclusão. Não, Moisés, mas Deus é misericordioso e ele não vai mandar ninguém para o inferno. É verdade. O Catecismo da Igreja Católica não diz que não é Deus que manda para o inferno. É você que diz que não quer o céu. Por isso a expressão autoexclusão. O Catecismo diz que a pena pela autoexclusão, eu não quero. Dá licença, me respeita, eu não quero. E Deus vai mandar profeta, vai mandar sacerdote, é a oração da mãe, é a oração do pai, é a oração da esposa, é a avó que orou, alguém chamou para um retiro, o padre da paróquia, alguém falou de Deus. Ele não quer. Essa autoexclusão se denomina inferno, ou seja, quem se lança ao inferno é a própria pessoa, é uma escolha livre de dizer, me deixem, eu não quero a eternidade. E diz que essa autoexclusão tem como pena ficar afastado do Todo-Poderoso para sempre. E o nome dessa autoexclusão é Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033, se denomina inferno. 1850 a 1874, 24 parágrafos. Deixa eu resumir esse assunto para sair dele, dizendo que esses dois pecados encaminham a pessoa para a condenação eterna. Então, se eu ou você morrermos hoje, já que quem morreu não volta, e está determinado que vamos morrer uma só vez, e logo em seguida já vem o juízo, no juízo, 24 parágrafos dizem que se nós estivermos em pecado grave, nós já estamos caminhando, perdendo por 5-0. E se nós estivermos em pecado mortal, não tem como mais virar o jogo. Nós nos autocondenamos por uma livre escolha, por rejeitar a misericórdia de Deus. Agora você já entendeu qual é a estratégia do inferno. Colocar a nossa família em pecado grave, porque já encaminha 50% da condenação para o juízo. Eles já chegam no juízo 50% caminhando para ser condenado. Ou colocá-los em pecado mortal, para que a nossa família não consiga pegar nenhum purgatório, que eles tenham o inferno como o merecimento do prêmio. Bate no seu peito e diz, misericórdia, Senhor, que o seu sagrado coração, misericórdia, mãe, que o seu imaculado coração, que os dois corações não permitam que os meus parentes, nem eu, nem minha casa, encontramos a morte em pecado grave ou pecado mortal. Qual é a solução para livrar a humanidade dos pecados graves e mortais? O coração de Jesus. Isaías 53 diz assim, na verdade, ele
tomou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre nós pesou sobre ele. Nós já estávamos em pecado. Nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. Nós já éramos condenados. O pecado original deixou isso em nós. Nós já estávamos condenados. Mas ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre nós, ele tomou para ele. Ele foi transpassado, olha o coração aí, a lança ultrapassou o coração dele, e olha que Isaías 53 foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo. Isaías diz, o coração dele vai ser transpassado, vai abrir uma fenda, uma brecha, um corte no coração dele, por causa dos nossos crimes, para que pelas suas chagas nós sejamos sarados. Qual é a solução da humanidade? O Sagrado Coração de Jesus. Quem é a salvação da sua casa? O Sagrado Coração de Jesus. Quem pode restaurar o seu casamento? O Sagrado Coração de Jesus. E eu disse isso no meio da semana e quero repetir. Nós tivemos o Papa Pio XII e depois o Papa Leão XIII, que tratou dos Sagrados Corações, e os dois disseram, a festa do Sagrado Coração não deveria ser apenas uma festa do apostolado da oração. Deveria ser uma festa da igreja inteira. Deveria a igreja inteira parar. Deveria ser um feriado mundial. As igrejas deveriam ficar cheias, assim como na sexta-feira da paixão, assim como no sábado santo, no domingo de Páscoa. Por quê? Porque a festa do Sagrado Coração é celebrar a salvação daqueles que já estavam condenados pelo pecado grave e pelo pecado mortal. E o que a comunidade Filho de João Batista está fazendo aqui? Ela está querendo que você seja devoto do Sagrado Coração de Jesus, assim como o apostolado da oração, assim como toda a igreja deveria ser, assim como o Papa Pio XII e Leão XIII pediram, e é por isso que o Papa João Paulo II uniu a festa do Sagrado Coração de Jesus com o Imaculado Coração de Maria. Para quê? Para que nós amássemos mais os Sagrados Corações, porque deveria ser uma festa popular de toda a igreja. Por quê? Porque a salvação da sua família, a salvação da sua casa, a salvação dos seus filhos, a salvação das suas enfermidades está dentro do Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque pelas suas chagas e pela lança transpassada, nós já fomos sarados. Abraçar o coração de Jesus é dizer, eu saio do pecado grave, eu saio do pecado mortal e eu me arrependo. Abraçar o coração de Jesus é dizer, eu preciso fazer uma boa confissão. Abraçar o coração de Jesus é dizer, eu não vivo sem a Santa Missa, mas eu preciso mudar de vida para que a minha comunhão seja lícita, para que eu não sangre mais o Sagrado Coração de Jesus. Abraçar o Sagrado Coração de Jesus é dizer, eu quero uma vida de oração, eu preciso ser um pai melhor, um marido melhor, eu preciso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, eu preciso ser um filho digno, levar uma vida de santidade, eu preciso abraçar uma pastoral, eu tenho que servir na minha paróquia, eu preciso amar a igreja, eu preciso amar o Papa. Quando a pessoa entra no Sagrado Coração de Jesus, ela encontra a plenitude da salvação. No coração de Jesus está tudo aquilo que você precisa. Então, se Satanás está trabalhando para colocar a sua família, e eu nem estou falando da humanidade, eu estou falando da sua família, por quê? Porque nós estamos na semana de consagração das famílias aos dois corações. Então, qual que é a obra do inferno? Colocar a sua família em pecado grave e mortal. Para quê? Para empurrá-los para a condenação eterna. E afasta hoje, em nome de Jesus, esse papinho sem fundamento doutrinário, teológico, exegético, de um amor que está salvando todo mundo, de uma misericórdia que está salvando todo mundo, e está tudo beleza, e Deus e amor. Não é verdade, queridos. Nós estamos aqui estudando doutrina católica, teologia da igreja. Não caia em papinho de feijão com arroz, de conto da carochinha. Não caia nisso. A salvação é individual. Nós entraremos na sala do juízo sem acompanhante. É sozinho. Vai haver uma prestação de contas. Vai passar um filme da nossa história. E é um filme detalhado, porque Jesus diz que nem um copo d'água será esquecido nesse dia.
Assim como cada fio de cabelo da nossa cabeça é contado, e assim como nenhuma folha seca cai sem o consentimento de Deus, Deus é detalhista, vai passar um filme onde nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões, em pecados veniais, capitais, sobretudo os graves e mortais, e haverá um veredito no tribunal de Deus, onde Satanás é o advogado de acusação, o Espírito Santo, nosso paráclito, o advogado da defensoria pública, onde Jesus é o advogado entre nós e Deus é o justo juiz, ele tem o cinzal nas mãos, e ele que é o dono da vinha julgará as nações. Qualquer assunto fora disso é blá blá blá, é blá blá blá. E eu preciso dizer isso porque nós estamos em tempos difíceis, onde o povo cristão está abraçando ideologia de gênero, de uma forma escandalosa, com discursos horríveis, sem fundamento, onde pessoas estão pregando que no final todo mundo vai se salvar, já tem gente já dizendo que inferno não existe, já tem gente proibindo de falar do demônio como se demônio não existisse. Então, por favor, nós estamos pregando aqui para pessoas inteligentes. Nós aqui representamos o discurso da fé da igreja. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é alguma coisa que eu escutei. Então, se o trabalho do diabo, entendam, é levar a sua família para os pecados graves e mortais, e são 24 capítulos do catecismo dizendo o que vai acontecer com quem morre nessa condição, o nosso trabalho nessa semana de lives, amém? É colocar a sua família aqui, dentro do Sagrado Coração de Jesus, para que no sangue e na água vertidos, a sua família seja salva. Só tem um pequeno detalhe que é muito importante. Jesus é misericordioso. Mas para você entrar no coração de Jesus, você precisa se arrepender. Para você entrar no coração de Jesus, você precisa reconhecer os teus pecados. É a carta de São João, capítulo 2. Aquele que diz não ter pecado é um mentiroso, e o mal está nele. Mas aquele que confessar o seu pecado, Deus aí está, fiel e justo, para perdoar os seus pecados e os lavar de toda iniquidade. É necessário que você bata no peito e no dia a dia você diga: eu pequei, eu preciso de ajuda, eu quero mudar, eu não quero essa vida, eu tenho que criar vergonha na cara, eu preciso acertar as minhas coisas, do jeito que tá errado. A misericórdia de Deus só alcança quem reconhece. Então ninguém salva a si mesmo, que é um outro discurso perigoso dos nossos dias. Acredita em você, é você. O nome disso é egolatria. O que é egolatria? É uma adoração de si mesmo. Então é a minha vida, é a minha academia, é o meu pilates, é a minha bike, é a minha turma, é o meu lazer, é eu. Eu quero, eu posso, eu consigo, quando eu quero, porque eu acho, porque eu não concordo, é eu. Não é isso. E é por isso que Paulo diz: eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer, porque em mim o bem não habita. Paulo disse: irmãos, eu poderia decorar a oratória, porque inteligente eu sou. Paulo estudou na escola de Gamaliel, falava 4 idiomas, e Paulo diz: eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, para que habite em mim a graça de Cristo, porque eu não consigo sozinho, eu não consigo. Então o ser humano não salva a si mesmo, a reencarnação não salva você, esse discurso hoje coachinizado não salva você, não salva, esse amor mentiroso, hipócrita não salva você, essa misericórdia que é muito mais acoitar o pecado do outro e passar a mão, esse politicamente correto não salva você. O que salva é arrependimento, o que salva é contrição, o que salva é rabinho entre as pernas, é você entrar na presença
de Deus, como Davi escreveu o Salmo 50, dizendo: me lava do delito, eu pequei, o pecado anda sempre a minha culpa. É você ir lá na casa do oleiro, para que ele faça com você o que faz com um barro. É como diz o profeta Isaías: eu vou arrancar de vocês o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, e vou meter em vós o meu espírito, para que possam reviver. Então é necessário o arrependimento. O coração de Jesus tem as suas respostas, mas para entrar no coração de Jesus, você precisa morrer para si mesmo, para dizer: me ajuda, me socorre, não me deixa morrer, por favor, por favor, por favor. É por isso que os grandes místicos da igreja diz que o coração de Jesus, que pode nos salvar, ele é mais machucado por nós do que abraçado por nós. Então, todas as respostas que você precisa estão no coração de Jesus, mas o ser humano, ao invés de abraçar o coração de Jesus, o ser humano machuca, desagrada o coração de Jesus. É por isso que essa festa do Sagrado Coração deveria ser uma festa de alegria. Afinal, se tudo que eu falei está correto, hoje nós estaríamos celebrando o coração que nos salvou. Mas esta festa traz aquela palavra que eu usei na live de ontem, lembram? Desagravo. O que é desagravo? O coração que me ama, eu machuco ele de novo, eu crucifico ele de novo, eu blasfemo ele de novo, eu estou ferindo ele de novo. Ao invés de eu me arrepender para encontrar nele o que eu preciso, eu estou pisando nele e crucificando ele outra vez. Então essa festa, ela incute em desagravo, essa festa incute em reparação, essa festa incute em sacrilégio, porque o coração que tem tudo para me salvar, eu mais o ofendo do que eu usufruo. Só que Jesus é um gentleman, é um cavalheiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu e o meu Pai, que somos um, faremos nele a nossa morada. Se você abre o coração, a gente entra no coração de Jesus e ele e o Pai moram em nós, uhul! Mas se você não abre, ele não arromba, porque ele respeita a nossa liberdade. O nome disso é dom do livre-arbítrio. Então nós estamos com um problemaço para resolver. Muitos dos nossos parentes estão à beira da condenação, entenderam o meu raciocínio? A salvação para os nossos parentes está aqui, entenderam o meu raciocínio? Só que ao invés de nós entrarmos no coração, nós estamos, segundo os místicos, e dentre eles São Bernardo de Claraval, Santa Luquigarda, Santa Gertrudes, São João Eudes, nós estamos mais pisando, dilacerando de novo, massacrando de novo, blasfemando de novo. Nós estamos muito mais cuspindo nele, coroando ele de espinhos de novo. Nós estamos mais chicoteando ele de novo, abandonando ele de novo, colocando ele no Getsêmani de novo. É como se fosse uma segunda crucificação, ao invés de nos salvar. E aí aparece os santos da igreja nos dando uma receita muito interessante. Papa Pio VII, Papa Pio IX, Papa Pio X, já deu 3 papas, Papa Pio XI, 4 papas agora, Papa Pio XII, 5º papa, Leão XIII, 6 papas, e João Paulo II, 7 papas. Os 7 vêm nos trazer uma notícia, que o coração de Maria já é um só coração com o coração de Jesus. Ou seja, aquilo que nós devemos fazer para nos salvar, ela já conseguiu fazer primeiro. Ela entrou no coração de Jesus. E aí nós vamos ter umas revelações muito interessantes. São João Eudes diz: o coração de Maria não existe sem o coração de Jesus. Santa Brígida, Jesus diz para ela: quer achar o meu coração?
está com a minha mãe. É como se o coração dele batesse dentro do dela. Você não encontrou meu coração, não? Vai nela, que o meu coração está lá dentro. Uau! Santa Faustina, no Diário da Misericórdia, fala sobre isso. Santa Luquegarda, Santa Matilde, Santa Margarida Maria Alacoque, Nossa Senhora em Fátima, na devoção do primeiro sábado. Nossa Senhora diz para ela: por que você pede tanto o triunfo do Imaculado Coração? Você deve pedir o triunfo dos dois corações, porque o meu coração e o coração do meu filho são um só. E aí a gente recebe esse grande teólogo de classe, São Bernardo de Claraval, e São Bernardo de Claraval diz que Jesus levou Maria para o céu imediatamente após a morte, chamada pela igreja de dormição. Ela não foi viva, ela passa pela morte rapidamente e ela ainda está como que cochilando. Que lindo isso. E os santos levam ela de corpo e de alma. E São Bernardo de Claraval disse: a assunção de Maria aos céus é porque o coração de Jesus já não aguentava de saudade do coração da sua mãe. Por isso que o Salmo 44 diz: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Deixa eu explicar para você como é a estrutura do palco celestial. O Pai está sentado no seu trono, à direita do Pai está o Filho, e à direita do Filho está a sua mãe. Os dois corações se juntaram. Perceba, são 7 papas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 santos místicos que tiveram revelações que o coração de Jesus e o coração de Maria são um só coração. Deixa eu tentar explicar isso voltando com você. Lá em Lucas 2, não precisa abrir, eu só vou contar. Quando a Virgem Maria vai apresentar o menino Jesus ao sacerdote Simeão, e ele diz: uma espada de dor transpassará a sua alma. Enquanto Maria deu para Jesus o coração de carne, porque ele era Deus, quando ele se encarnou, ele precisou de um coração de carne, esse coração aqui. E Jesus não tem pai biológico, é uma obra do Espírito Santo no seio de Maria, porque São José é pai adotivo. Então, se nós fizermos um DNA de Jesus, ele é 100% sangue de Maria, biologia de Maria, genética de Maria. Quem deu coração de carne para Jesus, humanado? Maria. Enquanto isso, Jesus deu a ela um coração divino, que nós podemos chamar de alma. Então, quando o sacerdote Simeão diz: uma espada de dor transpassará a sua alma, ele estava dizendo o quê? Daqui 33 anos, quando a espada transpassar o coração carnal de Jesus, que quem deu foi a senhora, ao mesmo tempo vai transpassar o seu coração, que quem deu foi ele. Então perceba que troca perfeita. Maria dá para Jesus um coração de carne e Jesus dá para Maria um coração divino. E é por isso que no Imaculado Coração de Maria tem aqui a espada. Essa espada de dor é essa lança. Os dois corações são um só. Por isso que Maria é corredentora. Claro, ela é corredentora porque ela é a mãe da redenção. Ela é corredentora porque ela deu sim ao projeto da salvação. E é claro que o sangue que nos remiu é o sangue de Jesus. Maria não salva, quem salva é Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, amém, queridos? Quem nos salvou foi Jesus. Mas enquanto o sangue de Jesus é transpassado pela lança no Sagrado Coração, o coração divino, o coração espiritual, a alma de Maria é transpassada na alma. É como se Maria morresse sem morrer. Mas por que a lança transpassa o coração dos dois? Porque os dois são um só
coração. Resumindo, queridos, a paixão do coração de Maria é tão fecunda no coração de Jesus, que esse coração que nós temos tudo, já que nós machucamos, ofendemos, traímos, humilhamos, ao invés de entrar dentro dele, mas alguém já tem um coração dentro dele, então nós podemos entregar a nossa família para esse coração, porque esse coração está dentro desse coração. E foi isso que Nossa Senhora disse em Fátima. Nossa Senhora disse: as famílias que me forem entregues, eu prometo paz. Quem não quer paz? Todo mundo quer. Mas o segundo, ela diz: eu prometo salvação. Como que ela pode prometer salvação, sendo que a salvação está nesse coração e os nossos parentes não querem entrar nesse coração? Ela pode prometer salvação, por quê? Porque se a gente entregar a nossa família para o coração dela já está dentro do dele, porque os dois corações são um só. Então, quando você consagra a sua família ao Imaculado Coração de Maria, é uma dupla consagração, porque o coração de Maria está dentro do coração de Jesus. Ele já conseguiu entrar. Aquilo que nós não conseguimos fazer, ela já fez. Então, colocando a nossa família no coração dela, ela já está no coração dele. Automaticamente, a nossa família vai entrar no coração dele via coração dela. Por isso que Nossa Senhora aparece em Fátima, em Lourdes, La Salete, Medjugorje, Guadalupe, Golabandal. Ela está aparecendo e aparecendo e aparecendo e aparecendo, dizendo: dá as famílias para mim, dá as famílias para mim, consagra as famílias para mim, consagra os casais para mim, consagra as crianças para mim, consagra os filhos abortados para mim, consagra os sacerdotes para mim. Por que para mim? Deveria ser dizer: faça tudo que ele vos disser, faça tudo que ele vos disser. E Jesus dizendo: tá, mas eles não querem fazer. Ela falou: então vem para o meu, que o meu está aqui. Então vem aqui que eu ponho vocês aqui, porque eu já cheguei lá. Eu já tenho o caminho das pedras, eu tenho livre acesso. Não há porta fechada para mim, eu entro e saio a hora que eu quero. Então vocês entram no meu, que eu entro no dele com vocês. Eu estou dizendo que a união dos Sagrados Corações é tão forte, mas tão forte, que se nós consagrarmos a nossa família ao Imaculado Coração de Maria, automaticamente a nossa família será consagrada aos dois corações ao mesmo tempo. Moisés, e para entrar no coração de Maria, não precisa mudar, não precisa se arrepender. Aí é diferente, porque aí você entrega a sua família do jeito que ela está, e Maria acolhe, e ela começa a fazer o processo para entregar. É por isso que casais que rezam o texto são diferentes. Por isso que jovens que são marianos são diferentes. É por isso que sacerdotes que são marianos são diferentes. É por isso que comunidades que são marianas são diferentes. O porquê que são diferentes? Porque ela começa a fazer o processo da purificação. Quem falou isso? São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís diz que quando a gente entrega um pedido meio torto, meio atravessado, quando a gente chega meio torto, meio atravessado, ela pega isso que não é atrativo, coloca num cesto, enfeita, põe flores, espirra um aroma, deixa agradável e leva. Então ela faz o processo de purificação. Então você chega no coração de Maria em adultério, você chega sem rezar, você chega nas falsas doutrinas, você chega estourado, e ela como mãe, quando a gente chega do futebol e a mãe fala: lava esse chinelo, e já vai tomar um banho, porque a janta está quase pronta, e já deixa essa roupa do lado de fora, e cuidado. Ela faz o processo da purificação para colocar você na mesa para jantar com o pai. A vantagem é essa, porque Maria, na verdade, não está pedindo que a gente se arrependa, ela está pedindo que a gente entre no coração dela. E o Frei nos dizia hoje na homilia: ela é ciumenta. Então você entra no coração dela, ela não quer perder você. Então ela fala: vem do jeito que você está, e vem do jeito que você está, e me entrega do jeito que está, me dá seus filhos difíceis, me dá o marido que foi embora de casa, me coloca a família arruinada. Vem, você que só chora, você que não consegue rezar, você que está perdido na sua vocação, vem pro meu coração, vem pro meu coração, vem pro meu coração, porque no final de tudo isso que você está passando, o meu Imaculado Coração triunfará. O que é o triunfo do Imaculado Coração? É você vem do jeito que você está,
meditar, ela faz um trabalho com você, e ela faz pelo texto, ela faz pelo rosário, ela faz pelo ofício, ela faz pelas 1000 Ave Marias, ela faz pela Santa Missa, ela procura um grupo de oração para você, ela procura uma equipe para você participar, ela coloca os dons em você, e depois que você está agradável, sem você perceber, você já está dentro do coração de Jesus, fazendo a vontade dele, porque entrando no coração dela, o dela já está contido dentro dele. O mistério dos Sagrados Corações é esse. Pecado grave e mortal, solução, esse coração, que a gente mais machuca do que usufrui. A resposta é esse coração. E é por isso que Maria está desesperada por almas. Maria está mandando recado e está gritando, abusada. Dizendo, eu quero, cadê, me dá. Por quê? Porque chegando nela, chegamos nele. Nos nossos dias, com tanta incredulidade e tanto pecado, o coração de Maria é a via segura e rápida para chegar no coração de Jesus. Eu quero terminar esse ensinamento pedindo a Deus que nos dê a graça do entendimento dos corações. O coração dela já é dele. E quanto mais de Maria você for, mais de Jesus você vai ser. Quanto mais de Maria a sua família for, mais de Jesus a sua família vai ser. Maria está se apresentando desesperadamente como a porta do céu, a onipotência suplicante, a dispenseira das graças. Por que ela está desesperada? Porque só ela pode fazer por você aquilo que ninguém conseguiu fazer. O quê? Colocar você dentro do Sagrado Coração de Jesus. E eu queria que você entendesse hoje esse mistério lindo dos dois corações. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós, mesmo quando te machuco. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Então me aceita e me ajuda a chegar aqui, para que a gente possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero chamar